Pessoal, bom dia! Hoje é um ao vivo especial, gente. Caramba, tem que marcar assim no dia histórico. Já começaram a entrar aqui, ó. Tem que marcar assim no dia histórico. Que dia é hoje, gente? Que dia é hoje, Rafa? 19? Hoje é 19, gente? 19 de setembro? 19 de setembro. Puta que pariu, cara. 1909. Deve ter algum assim significado numérico, cabalístico, porque hoje é um dia que eu estou encontrando, tô aqui na casa do cara, estou encontrando aqui o meu querido amigo, companheiro, irmão, prefeito Edinho, pela terceira vez prefeito de Araraquara, ganhou a eleição em 2016, assim, que muita gente achava que era impossível um quadro do PT ganhar a eleição. Foi ministro da comunicação social da Dilma, todo mundo sabe, então um cara que além de um grande quadro político, se especializou no período recente sobre comunicação social, sobre essa coisa das redes sociais, leitura de pesquisa, interação com a grande mídia. Então tem uma leitura muito específica sobre os meios de comunicação nesse momento político. Estamos aqui na casa dele tomando um café. Tem o Alan é chefe de gabinete da Dilma. Deixa eu mostrar a mortadela aqui pro pessoal, Alan. Mortadela. Pô, não podia faltar a mortadela. Pão com mortadela. Gente, olha isso aqui, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, turma do Lula. Bom dia, o povo da mortadela. Cara, o Edinho, você viu a cara do Dória quando ele come na periferia ou quando come a mortadela? Bom dia. Edinho, meu irmão, a gente tá aqui em Araraquara. Deixa eu só primeiro agradecer. Cara, minha avó falava que falar de boca cheia é falta de educação. Aliás, eu tenho muito orgulho de ter sido criado pela minha avó paterna e pela minha mãe. O General Mourão, o Edinho ontem à noite falou sobre isso, até mais fácil o Edinho falar sobre isso. Mas o General Mourão, você que desrespeitou na sua fala como candidato a vice-presidente do Coiso, do inominável, desrespeitou a maior parte das famílias brasileiras, o senhor não sabe, o senhor não tem a menor noção, deveria saber, devia perguntar para os os soldados do Exército Brasileiro, os cabos, o pessoal que está alistado agora, como foram criados a grande maioria dos seus soldados, a grande maioria do povo brasileiro. O senhor desconhece que na periferia mais da metade das chefes de família são mulheres, porque infelizmente por vários motivos o pai não está junto. O senhor deveria saber que o Lula fazia questão de entregar a casa do Minha Casa Minha Vida para as mulheres, o Bolsa Família para as mulheres, porque as mulheres são as principais chefes de família desse país. O senhor desrespeitou a maior parte das famílias brasileiras, as mulheres e os seus filhos. Mas o senhor desrespeitou também outras famílias que tiveram os pais dizimados por uma ditadura no país. Eu tenho muito orgulho de ter sido criado pela minha mãe e pela minha avó paterna. Sabe por quê, senhor General Mourão? Porque o meu pai estava sendo torturado nos porões da ditadura. 11 meses sendo torturado, depois exilado. Só pude reencontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade. Felizmente fui muito bem educado pela minha mãe, pela minha avó paterna. A sua fala diz respeito à grande maioria das famílias brasileiras, porque família também é uma família que só tem a mãe cuidando, que só tem a avó cuidando. O senhor deu uma demonstração que não conhece. Bom, desculpa aí, pessoal, mas eu precisava falar isso. Mas aqui apresentar meu companheiro e irmão, prefeito Edinho. Edinho, nós estamos aqui em Araraquara. Primeiro, ontem fizemos a agenda em Araraquara, o Edinho estava na prefeitura, a gente durante o dia fizemos uma agenda de campanha, eu, Padilha 1354, a Marcialia, nossa companheira 13113, candidata a deputada estadual. Fomos na cooperativa dos catadores de material reciclável, na Acácia, fomos receber o fórum de ONGs de AIDS, o pessoal da ONG de População Saúde e População Negra. Fomos conversar no comércio, andamos na rua, fui até Barretos também, interrompi a campanha para ir a Barretos fazer uma palestra para os trabalhadores da saúde. E a gente ouve, continua ouvindo cada vez melhor de você aqui na cidade. Então eu queria primeiro você falar um pouco como é que tá
vivendo Araraquara, um pouco do significado do que foi o governo Lula e Dilma para Araraquara. Você foi um prefeito da cidade, contar um pouco como é que está o desafio de governar Araraquara aqui, para a gente ir conversando. Tem muita gente entrando aqui, eu já vou dialogando com o pessoal que entrou. Eu quero agradecer muito, ontem a gente fez em Matão com o seu companheiro Adalto, um ao vivo parecido como esse, e muita gente de Matão entrou, então agradecer, saudar todo mundo de Matão e de Taquaritinga. Muita gente entrou, porque o Adalto nasceu em Taquaritinga, muita gente entrou ontem. Tá aqui o nosso prefeito Edinho, quadro do PT, ministro da Comunicação Social da Dilma, prefeito pela terceira-feira de Araraquara, e que está oferecendo pra gente aqui um ótimo café da manhã com a bela mortadela. Fala aí, Edinho, como é que você tá, cara? Então, primeiro, bom dia, né, Padilha? Bom dia a você, ao CJ que está aqui, o Alan, o Rafa que está aqui também. E bom dia a quem... Dona Ivone, né? A Ivone que está ali, ó, trouxe teu ovo, Padilha. Ó, teu ovinho. Caramba, gente, ó. Pessoal aqui tudo fitness, todo mundo só de ovo, só proteína. Brincadeira, assim, o tanto de carboidrato que tem aqui. É uma festa. Então, mas eu estou muito feliz de receber vocês na minha casa, nesse espaço para a gente conversar um pouco. Como quem me conhece sabe, essa minha voz, eu estou muito rouco, estou gripado, mas isso não me impede de estar aqui conversando e a gente falar um pouco de política, falar um pouco da importância desse momento que nós estamos vivendo, falar um pouco da importância da sua candidatura. Se você me permitir, também quero falar da minha grande companheira Márcia Lia, que é a nossa candidata, deputada aqui. Nossa deputada e candidata à reeleição aqui em Araraquara. Eu penso, Padilha, que você começou a sua fala, na minha avaliação, tratando daquilo que tem que ser algo que não pode ser uma conversinha, um cafezinho, depois a gente durante o dia esquece. Tem que ser algo que nós temos que tratar com a maior atenção e com a maior importância, que é esse quadro político que se constrói no Brasil. Ontem à noite nós tivemos uma conversa, e eu vou repetir um pouco para quem está nos assistindo. O que está em jogo nessas eleições é muito mais que a gente ir na urna, apertar um número e depois seja o que Deus quiser. Deu certo o meu voto, não deu certo. Não é isso. O que está em jogo no Brasil é o futuro desse país. Não é uma eleição qualquer que daqui a 4 anos, se errou agora, pode mudar, né? Eu sei quem está nos assistindo, tem muita gente que é sua eleitora, é eleitor do Haddad, é eleitor do Marinho, é eleitor do Suplicy, do Gilmar Tato, mas eu sei também que tem gente que às vezes está em dúvida, ou que mesmo está votando em outros candidatos. Tem bolsominion aqui, ó, já estão entrando aqui. Vem debater, esses viu, gente? também não tem problema, acho que nós temos que conversar. Eu não tenho nenhum preconceito com os eleitores do Bolsonaro. Tem muita gente boa que está iludida, que infelizmente não está fazendo a reflexão correta, que não está conseguindo entender o que está em jogo no Brasil, porque muita gente não viveu. Nós, da nossa geração, você está falando, você viveu os reflexos da ditadura militar, de um período autoritário, porque seu pai foi preso, foi torturado. Eu, por exemplo, na minha infância, eu tinha muita distância de tudo isso, porque eu fui criado aqui no interior. Sim. A gente mal ouvia falar dos reflexos da ditadura. Mas tem muita gente que não viveu isso, então nós temos que entender o que é um país reduzir, né, a sua dimensão democrática. O que isso pode significar? Como que a gente pode morar num país ou construir um Brasil só para a gente pensar? Eu queria que você pensasse comigo, e você que pensa como eu, como Padilha, converse com outras pessoas. Como pode a gente morar num país onde o presidente da República diz que é correto a mulher ganhar menos que o homem porque ela engravida? Pelo amor de Deus, a gravidez é a coisa mais santificada que existe no mundo. Só a mulher tem o dom da vida. Só a mulher tem o dom da vida. Só ela pode garantir que exista vida no planeta, vida humana no planeta. Então a mulher, ela tem que ser valorizada pelo dom que ela tem de engravidar. Ela tem que ser valorizada, reconhecida e fortalecida nesse sentido, e não vítima do preconceito. Eu fui criado pela minha avó, não foi porque o meu pai foi preso. Sabe por que eu fui criado pela minha avó? E muita gente da minha geração, porque a minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava fora, quem cuidava da gente era a minha avó.
E trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Conta a história do seu pai que nem todo mundo conhece. Eu tenho muito orgulho. Bom as pessoas saberem o que é a vida do trabalhador rural. Eu tenho muito orgulho. A minha família vem toda da zona rural. A minha mãe, o primeiro emprego dela aqui em Araraquara foi de empregada doméstica. Depois ela trabalhou a vida inteira na lavanderia de um hotel. E o cara é prefeito de Araraquara e foi ministro da comunicação social da Dilma. Para entender o que é o PT. O meu pai, também trabalhador rural, veio para Araraquara, foi ser peão de montagem, depois foi ser porteiro de um hotel, que foi o emprego dele a vida inteira, e foi nesses empregos que meu pai e minha mãe educou a gente, criou a gente, e quem ficava em casa cuidando da gente era minha avó materna. Como que era a jornada de trabalho do teu pai, da tua mãe? Gente, os jovens não têm ideia do que é isso. Até porque a legislação trabalhista avançou muito. As pessoas muitas vezes trabalhavam 10 horas, 12 horas por dia. Isso era normal, entendeu? Então, eu acho que nós não podemos morar num país que o presidente desrespeita as mulheres. Aí vão dizer, tá bom, tem mulher apoiando o Bolsonaro. Eu sinto muito as mulheres que apoiam o Bolsonaro. Eu queria que elas fizessem uma reflexão. Como pode o vice-presidente, o candidato a vice, dizer que quando o Brasil conversa com a África e conversa com a América Latina, ele está conversando com os mulambentos? Foi isso, o vice... Mourão. Falou, que eu não queria nem falar o nome dele, depois vai repercutir nas redes sociais. Ele falou que quando o Brasil conversa com a África e conversa com a América Latina, nós estamos conversando com os mulambentos. Mais da metade da população brasileira é afro-brasileira, é de origem afro. Ou seja, os escravos vieram para cá forçadamente e ajudaram a construir esse país, a identidade desse país, e me assusta, Padilha, quando eu vejo negros ou afro-brasileiros fazendo manifestações de apoio a alguém que diz que conversar com a África é conversar com os mulambentos. Ou seja, nós temos uma dívida com a África. Nós temos uma dívida com a África. O mundo tem uma dívida com a África. E por mais que se faça, essa dívida ainda vai perdurar. E se nós, o Brasil, que é o país mais importante da América do Sul, um dos mais importantes da América Latina, talvez junto com o México, se a gente não conseguir conversar com os demais países que estão aqui no nosso continente, com quem nós vamos conversar? Então, é uma concepção. Eu não quero isso para o meu país. Eu não quero um país que não respeite o direito dos homossexuais, das mulheres, dos negros. Eu não quero um país onde o presidente da República faz saudação apontando o gesto de uma arma. O que nós vamos ensinar para as crianças? Que valores nós vamos passar para as crianças desse país? Ou seja, nós vamos resolver tudo na arma, na bala. É esse o Brasil que nós vamos construir? É esse o Brasil que nós vamos deixar de herança para as futuras gerações? Então é isso que está em jogo. É muito mais do que ir lá apertar um número. Eu não gosto do PT porque o PT errou. Vamos conversar sobre os erros do PT. Eu não tenho problema nenhum em conversar sobre os erros do PT. Como o Padilha também não, como o Haddad também não, como as lideranças do PT. Se nós cometemos erro, venha conversar conosco. Quem é que nunca errou? Quem foi que nunca errou? E se o partido cometeu erros, vamos conversar sobre os erros do PT. Agora quero conversar também sobre o legado do PT. Eu quero conversar pelos 40 milhões de brasileiros que saíram da miséria, que saíram da pobreza. Eu quero conversar sobre os anos que o Brasil foi respeitado internacionalmente. Eu quero conversar sobre os anos que a economia do Brasil cresceu com estabilidade, onde os empresários brasileiros nunca ganharam tanto dinheiro, onde nunca emprego, e nós não somos contra os empresários ganharem dinheiro, os empresários podem ganhar dinheiro, e se eles ganharem dinheiro significa que estão gerando emprego, significa que o Brasil está crescendo, onde a classe média nunca pôde tanto planejar a vida para os seus filhos, escola privada, intercâmbio internacional. Eu quero conversar sobre tudo isso também. Eu quero conversar sobre os mais médicos, sobre o ProUni, sobre o FIES, sobre a expansão do ensino superior. Eu quero conversar sobre o Bolsa Família. Eu quero conversar sobre os programas de cultura, de esporte. Então, honestamente, se nós temos que conversar sobre os erros que o PT cometeu, e não há problema nisso, vamos conversar também sobre tudo que o PT fez de bom para o Brasil. Prefeitão, ministro, deixa primeiro você tomar um cafezinho, que tá demais. Aqui, muita gente entrando mesmo. O pessoal acordou cedo, hein, Rafa? Acordou, já foi trabalhar, já tá no meio aqui,
Maria Dagmar Souza Santana, mandando um abraço. Daniel Nascimento, mandando um abraço. O cara aqui tem uma roupa aqui de ciclista, deve adorar o Haddad de ciclovia. João Matheus Bolito, deve ser parente do Bolito, ou não? Ele é daqui de Rincão. Então, do Bolito. Ó, bom dia, companheiros, mandando um abraço pra você. Celina Neta, bom dia, guerreiros da democracia. Cidinha Silva, essa aqui o Edinho não conhece. Ela já deve ter chorado aqui com o relato que o Edinho contou do pai e da mãe. A Cidinha, irmã do Edinho, uma grande companheira, uma grande liderança aqui de Araraquara. Roberto Moreira, falando aqui, Padilha Federal 354, obrigado, Roberto. Anne Caroline Jardim, bom dia. Rudifran Almeida Pompeu, falando dos mais médicos. Vamos falar, o Edinho vai falar que o impacto dos mais médicos, o Edinho acompanhou muito isso, tanto em Araraquara quanto no Brasil, quando ele era ministro da Comunicação Social da Dilma. Dom Elvis Ruas, um abraço, bom dia. Luzinete, a Luzinete de Carapicuíba, Luzinete, CJ. Essa é uma guerreira, você vai lembrar, Edinho. É uma companheira na minha campanha de governador 2014, onde a gente ia. Ela aparecia, gritava, pulava, o Lula começava o evento. Cadê a Luzinete? Cadê a Luzinete? Luzinete, manda um abraço aqui pro Edinho. Ó, já tava lá, grande Edinho. Isso até que tá com saudade. Grande Luzinete. Edinho, você falou essa coisa da África. Você foi ministro da Comunicação Social, mas antes disso você já como prefeito de Araraquara participou daquela leva do grupo de prefeitos que a gente apoiava com o Ministério das Relações Institucionais. Vicente Trevas, a Cooperação Internacional das Cidades. A fala do Mourão, além de tudo, é uma burrice, é uma ignorância de compreender o papel estratégico da África hoje na geopolítica mundial, no potencial econômico. Fala um pouco disso, Edinho. Você que conheceu, tanto aqui como prefeito de Araraquara, como ministro da Comunicação Social, o potencial, os africanos. Se a gente não cooperar, nós vamos perder espaço. Os caras, conta um pouco da experiência de mandar gente para a África para cooperar. Ontem, não é, Padilha? Ontem a gente até falava um pouco disso. Essa fala é de uma ignorância, infelizmente, porque hoje os grandes países da Europa investem na África. Porque a gente tem uma visão da África... China, tudo, né? A gente tem uma visão da África totalmente equivocada. Você tem a África, se a gente pegar a faixa tropical brasileira, ela está lá no continente africano também. Portanto, a África... tem agricultura, produz, tem capacidade de produzir riqueza, tem capacidade de consumo. A Embrapa está lá na África. Os grandes países europeus estão investindo na África, na indústria de equipamentos, para que, ou seja, eles enxergam o potencial do continente africano. Lógico. Se os grandes países da União Europeia, se a China está investindo hoje mais do que nunca, por que o Brasil não vai ter relação comercial com a África? Por que o Brasil não vai desenvolver o seu comércio exterior com a África? Hoje as pessoas, ou seja, nós vamos abrir mão da América do Sul na balança comercial? Edinho, quando teve aquela crise em 2008, Lula, você vai lembrar. No governo Lula, a América do Sul era mais importante na balança comercial que os Estados Unidos. E foi o que nos salvou na crise de 2008. Então, eu penso que nós temos que debater o Brasil, debater que futuro nós queremos para o Brasil. E eu fui, falando um pouco de prefeito, eu tive a oportunidade de ser prefeito e vou dizer para você, eu sempre me pautei pelo diálogo. Eu tenho a dona Ruth Cardoso, isso que eu ia falar. Eu tenho um respeito imenso, fiz homenagem à dona Ruth, chamei o ex-presidente Fernando Henrique. A dona Ruth Cardoso, ex-primeira-dama, esposa do Fernando Henrique Cardoso, que nasceu aqui na Araraquara. Fiz uma homenagem a ela com nome de escola. Então, eu nunca deixei de ser recebido, de conversar no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, liberou recursos de programas para a prefeitura de Araraquara, reconheço, acho que... Pouquinho. Não, mas eu vou dizer sobre isso. Acho que nós temos que valorizar hoje o diálogo com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, nós temos que conversar, porque a situação que o Brasil está vivendo hoje, ele é um interlocutor importante, mas... os programas que o presidente Lula construiu para os municípios é uma coisa absurda. Ele mudou o Pacto Federativo e os prefeitos do PSDB, do DEM, do PTB, do PP, de todos os demais partidos, então não é só o prefeito do PT que está falando, não. Reconhece isso. Nós nunca tivemos tantas parcerias com o governo federal como durante o governo do presidente Lula, mesmo depois durante o governo da presidenta Dilma.
Então os municípios foram valorizados, porque aqui no município... O que Lula trouxe aqui para Araraquara, Edinho? Com você? Nós vamos ficar o programa inteiro. Não, mas não tem problema. Não, O Edinho tinha quase um gabinete lá no Palácio do Planalto, uma sala aberta lá, Araraquara, botava a placa de Araraquara. Boa parte dos programas que a Araraquara teve acesso se deve muito ao papel que você cumpriu como ministro, claro, obedecendo às orientações do presidente Lula. Ordem do Lula. Mas era a tua capacidade de trabalho, a tua capacidade de formulação. O povo de Araraquara sabe, né? Se a gente pegar na área da saúde, que inclusive agora nós vamos começar a reforma do pronto-socorro do Melhado, que foi uma obra inteirinha financiada pelo governo do presidente Lula. Asfalto que nós fizemos na periferia de Araraquara, esses recursos, inclusive, foi na época que você era ministro, né? A própria reforma da Arena da Fonte Luminosa, que hoje é um dos marcos, E que ajuda no desenvolvimento, né? Atrai para cá jogos, eventos, enfim, tudo isso, só para eu mencionar 3 questões importantes. Depois, durante o governo da presidenta Dilma, o Centro de Imagens da Santa Casa, que aí você já era... Gente, o Edinho, eu era ministro da Saúde. No primeiro dia que eu tomei posse, a gente já começou a falar do centro de imagens, da importância de ter o centro de imagens para Santa Casa. Ia lá, ele não era prefeito. O Edinho podia, não é prefeito, podia falar, não estou nem aí, o prefeito que cuide. Não, o Edinho não era prefeito mais, era deputado estadual, né, Edinho? E ele acompanhou, pediu, o Edinho, eu fiquei muito orgulhoso do dia que eu fui lá ver recentemente. Porque no Ministério a gente foi, equipou, construiu, fez todo o espaço, a obra, garantimos um recurso de custeio e felizmente eu pude ver outro dia funcionando assim. Porque uma coisa quando você vai lá, inaugura o espaço, mas você vê funcionando, as pessoas lá dentro, os exames, né, reduzindo fila de exame, assim, fiquei muito orgulhoso dessa sua insistência para fazer com que aqui em Araraquara tivesse um centro de diagnóstico, de imagem qualificado. Aqui as pessoas, conta um pouco como que era, né, Edinho? As pessoas tinham que sair de Araraquara. Boa parte dos exames, infelizmente, nós íamos para Ribeirão Preto, Jaú, mesmo Barretos, porque Araraquara não tinha, ou o que tinha que comprar da rede privada. Então esse centro de imagens mudou efetivamente a relação do sistema SUS no município e fortaleceu muito a Santa Casa, que é o principal hospital SUS que nós temos. Então eu sou muito grato ao governo do presidente Lula, sou muito grato à presidenta Dilma, sou muito grato a você como ministro. Mesmo quando a presidenta Dilma se elegeu, eu já não era mais prefeito, mesmo como deputado, você, estou dando só um exemplo, como o Minha Casa Minha Vida, mas foi você também, como ministro, que liberou pelo menos recursos de 2 UPAs aqui para a cidade, enfim... você teve um papel muito importante. A reurbanização do Finis ainda, Dinho, toda a área que foi asfaltamento, tudo que... Não, foram vários bairros. Esse dia o Edinho deu um pulo de alegria quando assinou. O começo não era nem o PAC, era o Finis ainda, né? Foi o primeiro grande investimento, 2005, de habitação, de infraestruturação. Só para eu mencionar a população de Araraquara entender, o Adalberto Roxo inteiro. Isso. Foi asfaltado, o Alan que estava aqui, trabalhava com a gente. Com o Padilha, eu falei que eu ia fazer uma estátua dos dois na entrada do bairro, quanto que era importante. O asfalto do Universal, do Jardim Regina, do Hortências, enfim, dos bairros da periferia de Araraquara, que estavam aqui há anos esperando infraestrutura, foi durante o governo do presidente Lula. Então, eu sou muito grato, né, e não foi só em Araraquara. Todos os municípios brasileiros foram muito valorizados durante o governo do presidente Lula, porque é para as pessoas entenderem, é no município que a saúde acontece, é no município que a educação acontece, é no município que os programas são desenvolvidos. Então, se você não fortalecer a relação com o município, efetivamente, você não consegue implementar mudanças na vida das pessoas, né? Edinho, ó, aqui, ó, come um pedaço de ovo aqui, vou falar um monte de gente aqui que entrou. Márcia Alves, falando aqui, ó, prefeito Edinho, esse faz. E ela tá dizendo aqui, ó, Márcia Alves Padilha, meu candidato. Obrigado, viu, Márcia? Deixa eu ver aqui a foto dela. Acho que é a Márcia da população negra. Acho que é ela aqui, pela foto aqui. Renata Anjos, dizendo aqui. Renata é de Suzano. Suzano,
Na época tinha o prefeito Marcelo Cândido, né? De Suzano, desde Suzano, dizendo aqui, ó, Padilha 1354, parabéns Edinho Araraquara. A Celina Neto tá dizendo que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno. Vamos, daqui a pouco o Edinho, cara, cientista político, cientista social, ministro da comunicação social da Dilma, se especializou em ler pesquisa. Vamos ver qual que é a opinião do Edinho sobre isso do momento. Patrick dizendo, Padilha é o federal que a Haddad vai precisar. Obrigado, Patrick. A Luzinete voltando de novo, falando. Aqui, ó, depoimento, Edinho. Celina Neta, sou pai e mãe de 2 filhos muito bem educados e ainda crio e educo 3 sobrinhos filhos. O meu Levi de 11 anos passou agora na prova da OBMEP da escola pública, ou seja, viu, general inominável. Aqui é a Luziné de novo. Denilson Ferreira, companheiro, conte comigo. Um grande abraço, Denilson. Sandra Cristina Góes. Edinho, qual que é a tua avaliação da pesquisa do Ibope ontem, da pesquisa CNT-MDA, da pesquisa Datafolha? Aqui falando agora o ministro da Comunicação Social da Dilma, o cara que comandou a SECOM nesse momento, comandou a EBC. Qual que é a tua avaliação dessas pesquisas, do momento que nós estamos vivendo? O que você acha aí? Olha, Padilha, eu primeiro fiquei muito feliz com o crescimento do Haddad. Acho que ainda ele cresce mais. Caramba, ô foguete para crescer, hein, bicho? Eu penso que o eleitorado do Lula começa a identificar o Haddad como candidato, do Lula o candidato do PT. Portanto, nós temos um espaço grande para fazer o Haddad crescer. Me preocupa o crescimento do Bolsonaro e queria falar um pouco com vocês. Porque só tem uma forma da gente reverter esse quadro. É conversando com as pessoas. A campanha na televisão é importante, as redes sociais também são importantes, mas o diálogo, a gente muitas vezes perder 10, 15, 20 minutos conversando com essas pessoas que estão, no meu entendimento, inebriadas pelo Bolsonaro, eu penso que é muito importante. Se nós pegarmos de 2014 para cá, Padilha, nós tivemos um crescimento, e aí, me desculpem, eu sei que tem gente que não gosta, mas tem que dizer, claro que os partidos têm responsabilidade. Também, senão a gente fica uma coisa, é como se quem está no sistema político não tivesse responsabilidade. Os partidos têm responsabilidade. O PT também tem sua parcela de responsabilidade. Mas os veículos de comunicação, eles alimentaram algo. E você me permite um parênteses? Lógico. E os veículos sabem. Eu estou aqui conversando com os veículos. Quando eu fui ministro da Comunicação Social, eu construí uma agenda de dialogar com todos os principais veículos de comunicação do Brasil. Globo, Folha, todo mundo, né? Jovem Pan sabe disso. Dizendo assim, olha, nós precisamos criar uma campanha contra a intolerância, contra o ódio. Isso em 2015 eu fiz. Eu fiz em 2015 e os proprietários dos veículos sabem disso. E eu dizia assim, olha, a hora que o monstro sair da lagoa, ele vai comer todo mundo. Não é só o PT. E, infelizmente, teve um jornal de São Paulo que fez uma matéria como se eu estivesse fazendo aquele discurso para proteger. E a jornalista que está, e ela vai nos assistir, ela sabe do que eu estou falando. Ela fez uma matéria como se eu estivesse querendo proteger as lideranças do PT que estavam sendo hostilizadas. Eu dizia não. Hoje são as lideranças do PT que estão sendo hostilizadas. Amanhã serão outras lideranças e amanhã serão todos. Para mim, esse candidato que está liderando aí, ele é a representação de algo que se criou na sociedade brasileira. De um ódio, de uma intolerância, de uma guerra de torcida, como se a opinião pública tivesse dividida em torcidas de campo de futebol, né? E aí você tinha famílias divididas, grupo de amigos divididos, as pessoas não podiam mais frequentar lugares que sempre frequentaram, porque cada um vestiu a carapuça da verdade. E nós alimentamos um ambiente de ódio, de intolerância,
Para mim, o Bolsonaro é só um instrumento desse ambiente de ódio e de intolerância. É uma expressão só, né? Ele é o interlocutor de um ambiente de ódio e de intolerância que se criou e que eu penso que o processo não se encerra agora. Não se encerra agora. O que me preocupa é como nós vamos fazer para diminuir esse ambiente de ódio, de intolerância, onde não há mais diálogo, só há confronto. Então, eu penso que nós temos responsabilidade nesse processo, porque é a democracia que está em risco. E daqui a pouco, Padilha, é que eu penso que as forças democráticas do Brasil não vão permitir. Repito, elas não vão permitir, e nós não vamos permitir que o Brasil tenha um retrocesso civilizatório. E não é discurso. Por que o retrocesso civilizatório? Uma sociedade onde os gays, os homossexuais, não têm direitos, onde alguém diz que casar com mulher negra é deficiência no processo educativo. Você falou isso, ele falou isso. Pode dar um Google aí. Eu não vou reforçar a frase dele, mas quem sabe o que eu estou falando. Né? Onde alguém se relacionar com uma mulher negra é deficiência no processo de formação. Onde a questão do direito aos homossexuais é deficiência no processo de formação, onde a mulher tem que ganhar menos, onde pobre criado por mulher vira marginal para ser cooptado para o tráfico de drogas, onde dialogar com a África é dialogar com o mulambento, conversar com a América Latina é conversar com o mulambento. Isso é retrocesso no processo civilizatório, porque são agendas que nós viramos a página em meados do século XX. Vou repetir, são agendas que nós viramos a página em meados do século XX. Como que nós podemos permitir que o Brasil conviva com esses valores? E as pessoas vão se sentir no direito, Padilha, é que essa realidade não vai se configurar. Sentir no direito de agredir homossexual na rua, liberou geral, de atirar, porque a gente acha que tudo vai se resolver na bala, de atirar num menino que está olhando o carro porque ele é um bandido, de agredir um morador de rua, de desrespeitar as mulheres publicamente, porque se esse pensamento emerge, as pessoas que infelizmente pensam dessa forma se sentem no direito de expressar tudo isso. Então é grave o que nós estamos vivendo. Por isso que a eleição do Haddad, e aí se você me permite, a eleição do Haddad, ela não é só derrotar algo que o Brasil não pode permitir que ascenda. E vou dizer aqui, eu confio muito no Fernando Haddad, sei da sua capacidade, sei da sua competência. A maior obra do Fernando Haddad é fazer a economia voltar, sim, é gerar emprego, sim, é voltar com os programas sociais, sim, é gerar um Brasil de oportunidades, sim. Mas a maior obra do Fernando Haddad será reunificar o Brasil. A maior obra do Fernando Haddad será reunificar o Brasil. E o Fernando Haddad sabe disso e tem que saber disso. Ele tem que reunificar o Brasil. Ele tem que se eleger presidente da República, ele tem que dialogar com todo mundo, ele tem que sentar com todo mundo. E quero aqui, se você me permite, o eleitor do Lula sabe que o Fernando Haddad eleito, nós vamos voltar a ter um Brasil de oportunidades e justiça social. Mas eu quero conversar aqui com a classe média, os setores médios, os profissionais liberais, aqueles que têm bons empregos, bons salários. Quando que os setores médios brasileiros puderam planejar tanto o seu futuro como no governo Lula? Ou no governo Viagem. Não, planejar a educação dos filhos, o financiamento da casa, a compra intercâmbio do carro, fazer o intercâmbio. Só no governo Lula que eles puderam viver isso. Então, que medo é esse do Fernando Haddad? O Fernando Haddad vai governar da forma como Lula governava. Então, não precisa ter medo. Eu quero conversar aqui com o empresariado. A economia, primeiro, às vezes eu ouço as sabatinas que a imprensa faz. Que história é essa que a economia, você tem que ter o salvador da pátria? O perfil do Fernando Haddad não é esse. Lógico. O perfil do Fernando Haddad é do diálogo. É chamar o empresariado, é chamar os investidores, é chamar os trabalhadores e pactuar medidas para que a gente possa fazer a economia
sair da situação que ela está. Porque a economia brasileira, ela não tem problema de fundamentos. Os nossos fundamentos são sólidos. O problema da economia brasileira, ele é político. É falta de credibilidade, é instabilidade, é insegurança. O Fernando Haddad, a maior obra dele será a capacidade de diálogo. Portanto, a saída, as medidas econômicas não serão tomadas de forma abrupta, às escondidas, dentro das salas. Conhecendo o Fernando Haddad, as medidas econômicas serão construídas com diálogo, chamando todos os setores para dialogar e pactuar as medidas. E se nós pactuarmos medidas entre todos os agentes da sociedade e da economia, a economia brasileira sai da situação que ela está. Porque nós não temos problemas de fundamento. O nosso problema é instabilidade, é insegurança, é falta de credibilidade. E isso só se constrói com o diálogo. Então não acreditem, né, em gênios da economia que vão no outro dia da posse tirar da cartola grandes medidas. Não acredite, que isso nunca deu certo no Brasil. Olhe na nossa história, isso nunca deu certo no Brasil. Pacotes, né? O tal dos pacotes. É isso. O que deu certo no Brasil é quando os agentes são chamados na mesa e nós pactuamos. E o presidente Lula mostrou isso com a criação do Conselhão. É isso, que eu dirigi na época do Ministério. Exatamente, com a criação do Conselhão. Essa vai ser a principal medida do Fernando Haddad. E eu quero conversar aqui, rapidamente, com o empresariado brasileiro, porque eu sei que você tem audiência no empresariado brasileiro. Que medo é esse do governo do PT? Que insegurança é essa? Os governos do PT nunca quebraram contratos, nunca deixaram de honrar contratos. Nenhum governo do PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma, tomou medidas que colocassem instabilidade, insegurança. E ainda o Fernando Haddad, o perfil do Fernando Haddad. O Fernando Haddad, repito, está longe dele, nós tomarmos medidas que gerem insegurança, instabilidade, que coloquem o empresariado de uma forma instável perante a economia. Quem quiser gerar emprego, desenvolvimento no país, vai ter oportunidade no país. Os empresários brasileiros com o Fernando Haddad vão ter segurança, vão ter estabilidade, vão ter espaço de diálogo, portanto vão ter condições de investir, de gerar empregos, que é isso que nós queremos nesse momento. Então eu penso que nós temos que parar com esse terrorismo não leva a nada. Repito, nenhuma dessas lideranças que disputam hoje a presidência da República tem tantas condições de fazer uma gestão democrática da economia brasileira como o Fernando Haddad. Nenhuma delas. O Fernando Haddad é o mais preparado. E repito, a maior obra do Fernando Haddad será repactuar o Brasil, reunificar o Brasil. Isso se faz com diálogo. Então, se o Fernando Haddad estará tomando medidas de diálogo para que a gente possa juntar a sociedade brasileira, reunificar esse país. Se o Fernando Haddad vai dialogar com os investidores, com o empresariado, com os trabalhadores, com todos os agentes, onde é que está o medo? A não ser plantado por setores que querem instabilizar o Brasil. Edinho, aqui, muita gente falando. Primeiro o Manuel Silva dando um abraço na gente de Maringá. Boquinha do Maringá. Manuel Silva... dizendo que é candidato lá de Maringá. Francisco Emílio Marques dizendo aqui, ó, queremos emprego, não armas, nem discriminação. É isso aí, Edinho, é isso aí, Padilha 1354. A Celina Neta, que é aquela que tinha falado que cuida de sobrinho, filho, 2 filhos, o orgulho do filho dela, agora com 11 anos tem entrado num concurso da escola pública, ela dizendo aqui, relembrando a frase aí que o inonimável, Rafa? Inonimável falou, o Coiso, ela dizendo o seguinte, ó, que ele também falou a mesma coisa da Preta Gil, a filha do Gilberto Gil, cantora, né, falou exatamente, falando que a Preta Gil era, aqui questionando a Celina, falando, ó, chega de preconceito. Francisco Emílio Mar, já falei, Cristiane Lula Soares, obrigado, viu, Cristiane, ela é de Brasília, mas disse que tá pedindo voto para mim, pro pessoal que é de Brasília que tá lá, que é de São Paulo, mas que está em Brasília, e pedindo voto. Tem muita gente que é de Brasília, que vive em São Paulo, gente da Bahia. O Wellington Dias outro dia gravou um vídeo para mim que eu fiquei emocionado, o nosso governador do Piauí. Tem muito piauí em São Paulo, nordestino, minha mãe alagoana, né? Aqui, ó, Vera Rocha Varmacera Marques dizendo bom dia. Ela tem aqui na foto dela o ele não.
Rafael Barbosa de Matão, acompanhou nossa conversa ontem, mandando um abraço. Renilda Lima, Rafael, muita gente entrando aqui. Edinho, você avaliou que o Haddad tem... Primeiro, tá todo mundo surpreso com esse crescimento do Haddad, o foguete, né? O Haddad foi lançado oficialmente terça-feira passada. Em uma semana o cara tá com 19%. O que você acha que o PT, a campanha, quem nos acompanha, que já tá com o Haddad, o que a gente pode fazer para ele crescer ainda mais? Você faz uma avaliação vendo as coisas que ele pode crescer ainda mais. O que você acha que é uma estratégia importante, Edinho? Olha, primeiro eu penso que nós temos que dialogar, mostrar quem é o Haddad. Eu acho que boa parte do eleitorado brasileiro ainda não conhece o Haddad, não conhece quem é o Fernando Haddad. A população de São Paulo conhece mais, porque ele foi prefeito, mas o Brasil ainda não conhece o Fernando Haddad. Aqui no interior mesmo, muita gente não conhece o Fernando Haddad. Eu penso que nós temos que conversar, e conversar com as pessoas que estão enganadas e iludidas. Você usou o termo até meio inebriadas, até, né? Tô meio inebriadas, assim. Eu penso que esse é o diálogo mais importante que a gente possa fazer nesse momento. É mostrar o que é que está em jogo, quais os riscos que nós estamos correndo e mostrar efetivamente quem é o Fernando Haddad, qual a capacidade dele, qual a capacidade de gestão, de administração, de diálogo, de pactuar. Eu penso que se nós fizermos isso, nós vamos fazer o Fernando Haddad crescer ainda mais, para que ele possa ir para um segundo turno numa situação bem favorável, que a gente possa vencer as eleições do segundo turno, impedindo que o Brasil tenha um retrocesso civilizatório. Edinho, você é um pós-graduado em lulismo, tá certo? Você, o Edinho, já como prefeito de Araraquara, uma relação direta com o presidente Lula. O Lula sempre fez questão de falar assim, Padilha, tem que cuidar bem do Edinho, né? As políticas públicas, desenvolver Araraquara, os vários projetos. Depois, eu era da coordenação política do governo. O Lula chamou um dia eu e Gilberto Carvalho para conversar sobre a presidência do PT de São Paulo, do estado de São Paulo, e ele falou assim, nós precisamos botar um cara com um perfil diferente, a gente precisa dar uma mexida na estrutura do PT, botar o PT para fora, para a sociedade, para a base, e acho que o Edinho tem que ser o presidente do PT estadual de São Paulo, né? Eu me lembro como se fosse hoje, a gente conversando sobre isso, e ele fez, você sabe disso, se dedicou a isso, pediu para as pessoas, te apoiou como presidente estadual do PT. Depois eu lembro quando você saiu da presidência estadual do PT, ele queria que você fosse para a direção nacional. O Lula é um grande amigo, você é um dos caras que ele abriu o Instituto Lula para conversar no final do dia, para ficar sem hora para acabar, fazer avaliação da sua sensibilidade política que estava acontecendo. O que você acha que fez o Lula falar o seguinte, é o Haddad que tem que me representar, ser meu porta-voz? O que você acha que o Lula vê no Haddad, a principal característica para dizer, tem que ser o Haddad que tem que ser meu porta-voz nessa eleição, já que me impediram de estar aqui? E aproveitando para a gente dar um bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidente Lula, é isso. É uma pena que ele não vai nos ouvir, mas certamente... A gente vai mandar para ele, vai chegar. Vamos botar um vídeo aí, vamos chegar. Eu penso, Padilha, que o presidente Lula conhece o Fernando Haddad, talvez mais do que todo mundo. É verdade. E ele sabe dessa capacidade do Fernando Haddad. Primeiro, vou repetir aqui, de diálogo. O Fernando Haddad é alguém que prioriza o diálogo. E a situação que o Brasil está vivendo hoje, nós precisamos de uma liderança com capacidade de diálogo. Repito, vou repetir aqui, eu vou repetir até as eleições. Não acreditem em salvadores da pátria na economia, em gente que construiu a fórmula mágica. Vou repetir, um país que tem 370 bilhões de dólares em reservas internacionais construídas. Um país que o sistema financeiro funciona, que os contratos são respeitados. Esse país não tem problema de fundamento na economia. A gente está vendo aí a dificuldade que a Argentina está vivendo. Lá tem problemas de fundamento. Nós não temos problema de fundamento. O nosso problema econômico, ele é político. Então não acredite, alguém... Claro, precisamos de reformas, mas as reformas, quem conhece Brasília sabe, o empresariado sabe o que eu estou falando. As reformas são feitas por aqueles que têm capacidade de formar a maioria no Congresso. Não tem gênio. Qual é o gênio? Não tem professor de reforma. Que vai tirar da cartola
a saída para a nossa economia. O nosso problema econômico ele é político, e as reformas que nós vamos fazer, elas serão feitas por aqueles que têm capacidade de dialogar e de formar a maioria no Congresso, porque se não formar a maioria no Congresso Nacional, não faz reforma nenhuma no Brasil. Olha aí, Padilha 1354, hein, deputado federal. Porque ele vai ser um articulador fundamental para que a gente possa reformar o Estado brasileiro, reformar a legislação tributária brasileira, repactuar do ponto de vista tributário o nosso país. Tudo isso tem que ser feito. Nós sabemos que precisa ser feito. Mesmo fazer as reformas necessárias do ponto de vista da Previdência, para que a gente possa dar segurança ao trabalhador, que nós tenhamos uma Previdência sólida para que ele possa aposentar. Tudo isso tem que ser feito. Acabar com os privilégios, né? Claro, mas isso tem que ser feito no diálogo. No diálogo. Juízes, aqueles, né? Isso é diálogo. É. Então, o Haddad tem essa capacidade. E desconfiem daqueles que acham que vão tirar da cartola as saídas da economia. Desconfiem, porque a gente conhece o Brasil, a gente conhece a complexidade brasileira, a gente conhece o Congresso Nacional, a gente conhece as disputas que estão em jogo na sociedade brasileira, e sem diálogo isso não existirá. Nós vamos de novo cair numa instabilidade, numa briga sem fim. Ou seja, o Brasil vai enfrentar os desafios das reformas se nós tivermos capacidade de diálogo. E nós temos que reunificar o Brasil. Não faz parte da cultura brasileira esse ambiente de guerra, de ódio, de intolerância, onde todo mundo virou dono da verdade, as pessoas não querem mais aceitar a opinião do outro. Isso também será feito por alguém com muita capacidade de diálogo, de chamar todo mundo, de chamar todas as lideranças políticas. Esse perfil é o perfil do Fernando Haddad. Além do que, Padilha, o Lula sabe, um dos maiores desafios do Brasil é a educação. E o Fernando Haddad, na minha opinião, e talvez de muita gente está nos assistindo, foi o melhor ministro da educação da história da República. Com todo respeito aos demais ministros que tiveram lá a sua atuação, mas foi ele que expandiu o ensino superior, as escolas técnicas, foi ele que criou o ProUni, foi ele que expandiu o FIES, foi ele que criou as condições para que os estudantes da educação pública, os filhos dos setores mais empobrecidos do Brasil pudessem sonhar com curso superior. Então, a educação é um grande desafio. Nós teremos um presidente que que construiu a sua trajetória como ministro da Educação. Então, eu penso que tudo isso é muito importante, por isso que o Fernando Haddad foi escolhido. E quero aproveitar para dizer também uma coisa, Padilha, se você me permite. Aqui em São Paulo, está na hora de nós mudarmos também. Chega do mesmo modelo, do mesmo discurso, da mesma forma de governar o Estado. E por isso que a gente tem que fazer de tudo para que o Marinho cresça, para que o Marinho seja pelo menos ouvido para a sociedade. Como a eleição presidencial está chamando a atenção de todo mundo, escuta o que eu vou falar aqui. Como a eleição presidencial está chamando a atenção de todo mundo, as pessoas não olharam ainda para a eleição de governador. Não, é escondida. Não fizeram a avaliação dos candidatos. Prestem atenção no Marinho. Prestem atenção no Marinho e vocês vão ver o quanto ele está preparado para governar o Estado. E voltar o Suplicy para o Senado, que o Suplicy faz muita falta no Senado. O Gilmar Tato é um quadro de primeira linha, capacitado, preparado. Então, essa é a minha chapa. E é Padilha, deputado federal, e a Márcia Lia, que eu acho que, com todo respeito aos nossos companheiros deputados estaduais, é uma guerreira, uma lutadora, onde se precisa da presença da Márcia, ela está presente, ela está colada aos setores mais empobrecidos, aos movimentos sociais. Então, eu penso que o mandato da Márcia é muito importante, ela tem também me ajudado, me apoiado aqui na prefeitura. Então, essa é a minha chapa fechada, e eu quero pedir para que não só as pessoas apoiem, mas as pessoas, quem está nos assistindo, o público que sabe da importância do voto e do voto consciente nesse momento, que a gente possa convencer outras pessoas, e fazer o convencimento da importância de nós votarmos com muita consciência nessas eleições. Ó, pessoal, vou te sugar mais, hein, Nedinho? Temos tempo ainda, ó. Claro. Daniel Nascimento dizendo, ó, o Daniel Nascimento está com roupa aqui de cicloativista, de ciclista. Ele fala aqui, ó, Haddad foi o melhor prefeito que São Paulo já teve, imagina ele presidente,
E, Daniel, o secretário de transporte do Haddad era o Gilmar Tato. Ele que fez o bilhete único, a política das ciclovias, mobilidade urbana, que é o nosso candidato ao Senado. Humberto Mendonça Júnior dizendo o seguinte: Padilha, já em São Mateus. É que o Haddad vai estar em São Mateus. Haddad chegando em São Mateus aí, o pessoal da Zona Leste. Agora de manhã, Haddad em São Mateus, à tarde em Guarulhos. Quem for da região poder chegar lá. Aqui, ó, o Manuel Silva falando Padilha 354. Obrigado, Manuel Silva. Padilha 354 para Federal e Marcialia 13113 para Estadual, que é a chapa do Edinho. Daniel Nascimento já tinha falado. Márcia Alves, sempre fomos 13. Haddad já venceu. Ô Márcia, não tem vitória ganha não. Vou perguntar mais ainda sobre o Edinho, sobre os desafios da vitória do Haddad ainda, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Vamos lá para a luta, hein? Tárcio Fabrício, bom dia, com 13. Sueli Brandão, Padilha, minha família votará. Obrigado, viu, Sueli? Padilha 1354. Fala para a família toda, para o vizinho, para todo mundo, né? Conversar. Faltam menos de 20 dias, gente. Ninguém tem candidato a deputado federal, deputado estadual. Então é a hora para conquistar esse voto. Renato Lopes. Opa, Renato Lopes é do norte de Minas. Lá da região do norte de Minas, uma das regiões onde que mais revolucionou essa região. Vale de Jequitinhonha. Vale de Jequitinhonha, Montes Claros. Araçuaí, ó. Minas Novas. Minas Novas. Renato Lopes dizendo aqui, ó. Bom dia, norte de Minas. Haddad 13, Pimentel 13, Dilma 133. Dilminha liderando assim, uma velocidade. É um foguete Dilma. A Dilma é um transatlântico, né? Porque já começou alto e vai lá, né? Liderando. Dilma senadora. Ô Edinho, vai dar gosto de ver, né? A Dilma voltando pro Senado, assim, toda chique, desfilando, andando assim, eu acho que pegando justiça, aquele microfone. Né? Eu penso que a Dilma é uma das pessoas mais injustiçadas da política brasileira. Uma mulher honesta, correta, não merecia ter sido, né, vítima de um impeachment, um golpe institucional como nós vimos. Então, eu penso que a volta dela é uma questão de justiça histórica. Edinho, e a Dilma tem uma característica que é uma mulher assim, de que quando ela tem um compromisso com o tema, com a causa, sai de baixo. Ela vai fazer. O Mais Médicos não aconteceria o Mais Médicos se não fosse a presidenta Dilma, né? Eu trabalhei, estudamos muito, colocamos nossa equipe para viajar o país inteiro, fazer análise, ver, mostrar os dados, que faltava médico no país, que era mal distribuído, a necessidade dos municípios. Os prefeitos fizeram um movimento, mas se não fosse a presidenta Dilma falar assim, ó, eu banco essa luta, não tenho medo de enfrentamento, não teria acontecido um programa que atendeu mais de 60 milhões de brasileiros, onde o ano tem faculdade nova criada pelo Mais Médicos, bolsa de residência, né? Então a Dilma voltando para o Senado, hein? A Cidinha Silva, irmã do Edinho, aqui falando aqui, ó, Padilha já ajudou muito a Araraquara enquanto ministro, vai poder fazer muito mais como deputado federal. Eu vou ler isso aqui inteiro, porque isso aqui é 2 declarações de voto dessa aí. Precisamos de você no Congresso e a permanência da Márcia ali na Assembleia. Dia 7 de outubro vamos de 13 Haddad, 13 Lula, Gilmar Tato, Suplicy, Padilha 1354, Marcelia 1313. Aqui a Vera Lúcia Rodrigues também dizendo Vera, Padilha 1354. A Cilina dizendo, ó, eleger Haddad é dar fim ao sentimento... Ó, na sua linha aí, Edinho. Eleger Haddad é dar fim ao sentimento de ódio que se instalou no país e devolver a alegria ao nosso povo, né? Edinho, deixa eu te sugar mais aqui. O secretário nacional de juventude do PT, Ricardo Sorriso, aliás, é um menino, você não conhece... É a cara expressão do que foi o governo Lula. Negro, numa favela do Rio, criado pela mãe só, viu, general? Criado só pela mãe, superou todas as dificuldades, teve a oportunidade de ir pelo ProUni fazer a universidade, então pró-unista, fez a universidade, é um quadro político assim da melhor... Eu, pela direção nacional do PT, o pessoal pediu, como sabe que eu gosto muito da juventude, pediu para eu acompanhar o Congresso da Juventude do PT. Eu fiquei 4 dias lá no meio do feriado, Edinho, lá em Curitiba, acompanhando o Congresso. E eu mandava uma mensagem para o presidente Lula, eu falava assim, ó, presidente, você vai ter orgulho de quem vai ser o secretário nacional de juventude do PT. Então, o Ricardo Sorriso, negão, gente boa, sorriso, porque tem um sorrisão, lutador, né? Deve estar nos acompanhando aí. Um abraço, Ricardo Sorriso. E ele fez um texto
a partir da primeira pesquisa que saiu na segunda-feira de manhã, que foi ou Datafolha ou CNT-MDA, de avaliação do crescimento do Haddad, e um dado me surpreendeu, porque esse crescimento todo do Haddad tão rápido, eu achei, isso é rede social, né? Uma semana. Mas não, o que surpreendeu? Ele faz uma avaliação, é o seguinte: o Lula tinha 43% entre os mais jovens, de 19 a 24 anos. Ou seja, o Lula era disparado o primeiro colocado entre os mais jovens, mas disparado, né? O que é um fenômeno fantástico, porque essa juventude não viveu os governos anteriores para fazer a comparação. O PSDB dizia que o PT tinha morrido, que ia ser um bando de velho carcomido, eles falavam que não tinha projeção de futuro. O PT foi o partido que mais filiou jovens. 43% da população jovem até 24 anos apoia o Lula, né? E o Haddad, na primeira pesquisa, apesar desse crescimento, estava com 15% na juventude. E um outro dado que ele mostra que é exatamente no público jovem e nas mulheres que tem a maior rejeição ao coiso lá, o homem do preconceito. Pensando nesses números aí do Sorriso, o que você acha que a campanha do Haddad, nós que somos candidatos a deputado, todo mundo que está em campanha, tem que fazer para que o Haddad chegue aí nessa mesma proporção que o Lula tem entre os jovens? O que você acha que tem que ter na característica da campanha? Faz uma sugestão, uma avaliação política para nós aí. Eu penso que uma parte do eleitorado... Essa eleição também, Padilha, ela tem uma característica que a gente tem que avaliar. Nós fazíamos a previsão, mas o problema é que muitas vezes a gente faz previsão, mas não se prepara para a ação concreta. É a campanha das redes sociais. A tua avaliação como alguém que foi ministro da comunicação social, se dedicou a isso, você está convencido disso? É a campanha das redes sociais. É a campanha das redes sociais tem um papel fundamental. Olha aqui, ó, acabou de chegar um jornalzinho aqui na casa aqui, ó, do Edinho aqui, ó. Jornal da Cidade aqui. Jornal de Araraquara, O Imparcial. 2 dados, ó. Primeiro, indústria paulista fecha 2,5 mil postos de trabalho em agosto. Aponta a Fiesp, o Paulo Scaff, o pato amarelo, tá vendo, ó? Pato amarelo, ó o resultado do seu golpe. Pato amarelo. Essa notícia aqui tinha que vir com aquele pato amarelo do lado, né? E ao mesmo tempo aqui, ó, pesquisa Ibope, Haddad já aparece em segundo lugar. Mas voltando, desculpa, Edinho, aqui. Então eu penso que as redes sociais elas estão cumprindo um papel fundamental na formação da opinião do eleitor, né? E uma parte, então, ninguém está dizendo que a televisão não tem importância. A televisão tem importância, o rádio tem importância, mas as redes sociais assumiram centralidade de forma definitiva na formação da opinião do eleitor. E boa parte desse eleitor ainda não conhece o Haddad. Para a gente entender, né? Nós que estamos muito envolvidos no dia a dia na questão política, a gente acha que a sociedade inteira está na mesma sintonia que nós. E não é verdade. É verdade. Né? As pessoas, primeiro, devido a tudo que aconteceu no último período histórico no Brasil, as pessoas estão muito descrentes da política, elas estão desacreditadas. Eu acho que os veículos de comunicação tiveram um papel importante, mas também penso que nós que estamos nos partidos também temos responsabilidade nesse processo, e a nossa responsabilidade também despertar novamente o encantamento pela política, né? E os veículos de comunicação também têm que ter esse papel, até porque muita gente vai ficar assustada com o balanço das eleições e o papel dos veículos de comunicação, né? Hoje você tem produtores de conteúdo que não estão na televisão e que produzem conteúdo e interferem e formam opinião. Novo mercado. É uma nova concepção de comunicação social que nós temos. Então nós temos que fazer, o eleitor que não conhece o Haddad, ele precisa conhecer o Haddad. O jovem que ainda não olhou para o Haddad, precisa olhar para o Haddad, né? E nós temos que evitar essa coisa da onda, que é característica da juventude. Muitas vezes a juventude se move, a sociedade se move por onda, mas a juventude, até pela característica, ela se move também por onda. Ela se move muitas vezes o amigo que comentou, o outro amigo que comentou, porque é natural da juventude os espaços de sociabilidade terem um papel importante. Isso, eu não vou falar de psicologia de fundo de quintal, psicologia social, porque não é minha praia, mas é natural
a juventude ela se move em espaços de sociabilidade até para formar a sua identidade. Então é natural que a juventude esteja mais suscetível ao movimento de onda, ao movimento, né, de onda de opinião. E como é que a gente efetivamente entra nesse movimento de onda? É dialogando com o jovem, não tem outra forma. O jovem precisa conhecer o Haddad, o jovem precisa saber quem é o Haddad. Lideranças jovens que apoiam o Haddad precisa conversar com essa juventude. Botar a cara. Tem que pôr a cara, tem que ir para frente. Formadores de opinião junto à juventude precisam pôr a cara, precisam ir falar quem é o Haddad. Então esse é um movimento crucial nessa reta final da campanha. Por falar nisso, Edinho, Digão, da Gaviões da Fiel, puta que pariu, que orgulho, viu? Gaviões da Fiel hoje fez uma declaração pública, falando, Gavião não vota no Inominável lá, no Coiso. Uma posição firme, torcida uniformizada, dizendo aqui, ó, fascismo com a gente não. E um abraço pro Amendoim também. Amendoim, companheiro, que inclusive é candidato a deputado estadual. Isso, Amendoim. Um grande abraço ao Amendoim também. Manda um abração pro Digão aí, ó. Deu um orgulho enorme aí, ó. Posicionou já, dizendo, ó, aqui não pode ter, não tem Bolsonaro aqui, né? Então, a tua avaliação que o caminho é dialogar. Dialogar, rede social, e os botar jovens, cara. Os jovens que apoiam o Haddad precisam ir para as redes sociais, precisam disputar opinião, precisam conversar com o jovem. Jovens que influenciam a opinião da juventude, né? Esses jovens precisam ir para frente, artista, né? E disputar opinião. Opa, não tem nenhuma dúvida em relação a isso. O pessoal da classe artística, porque as pessoas às vezes acham, né? O Edinho falou muito forte aqui, fez uma fala muito forte do significado dessa eleição. Não é uma eleição que você vai votar, pode errar e daqui a 4 anos você pode corrigir. Talvez não tenha espaço para corrigir daqui a 4 anos. O Edinho está muito preocupado com a volta de um ambiente de autoritarismo que a gente já está vivendo no país, né? A classe artística está vendo exposição. Padilha, eu vou repetir, que legitime um pensamento autoritário. Ou seja, a ascensão de lideranças autoritárias legitima o pensamento autoritário. As pessoas vão se sentir no direito de agredir homossexual, né? Vão se sentir no direito de sair atirando em meninos de periferia, que às vezes, né, que são vítimas da exclusão social e que são interpretados como bandidos. As pessoas vão sentir no direito de usar arma, de atirar, né? As pessoas vão sentir no direito de desrespeitar as mulheres. As pessoas vão sentir no direito de legitimar o preconceito racial. Porque a ascensão de um pensamento legitima muitas vezes aqueles que pensam como seus líderes. É isso que me preocupa muito. Não, e de atacar a exposição de arte, né, Edinho? Eu acho que o Edinho está captando algo que é muito importante. Existe um sentimento, já existe um sentimento de parte da sociedade de volta do autoritarismo, da violência, do preconceito. O Brasil é o país que mais mata travesti, né? A homofobia que tem no nosso país, o crime da homofobia, ataque às pessoas com orientação homossexual, né? Toda a marca do racismo que tem no país, a violência, o genocídio da juventude preta, pobre, da periferia. Mas a gente teve também ataque à exposição de arte, tentativa de impedir exposição de arte. O Edinho está dizendo o seguinte: se esse sentimento se legitima com a eleição, né, e assume o aparato do Estado legitimado pelo voto popular, sai de baixo, né, Edinho? É isso, exatamente. Vai emergir algo no Brasil que nós vamos ficar assustados. Eu até comentei com você ontem, né, Edinho, assim... Eu tive a oportunidade, né, eu estava indo para uma universidade americana participar de um seminário, tudo, e encontrei assim, o filho do Florestan Fernandes no aeroporto. E o filho do Florestan falou assim: pô, você está indo para essa universidade, lá para Harvard, lá nos Estados Unidos? O meu pai, em 71, deu uma aula nessa universidade, posso te mandar aula? Eu falei: pô, Florestan, manda. O Florestan que trabalhou na EBC, né, que era sob responsabilidade do Edinho, a EBC também. Aí eu falei: pô, Florestan, me manda isso sim, que eu vou fazer uma homenagem ao Florestan, né, o professor. E quando a gente chega lá na apresentação, né, da aula do Florestan, que tinha o texto da aula, era uma aula extremamente atual, foi feita em 71, falando sobre o fascismo na América Latina. E qual que era o centro da argumentação da aula do Florestan Fernandes?
Ele dizia o seguinte, que Hitler e Mussolini foram derrotados historicamente pela Segunda Guerra, mas o fascismo como ideologia sobreviveu à Segunda Guerra, sobrevivia no seio das sociedades, e que o poder econômico, toda vez que se sentisse ameaçado na sua hegemonia política, ia se utilizar do fascismo para garantir a sua hegemonia política. O uso do aparato policial do Estado, o uso dos meios de comunicação de massas para incitar a violência, a intolerância contra inimigos, né? Eu estou convencido disso, viu, Edinho? Nós estamos sob um risco, porque essa agenda econômica do Temer, de corte, de congelamento de 20 anos dos investimentos públicos, Edinho, eu dou aula na Uninove, né? A quantidade de alunos que largaram o curso, estavam fazendo o seu curso esse ano, porque não tem mais ProUni, não tem mais FIES, está todo mundo desempregado na família, né? As unidades de saúde não estão ampliando mais, não conseguem ampliar, né? Eu ouvi esses dias todos aqui, eu estava no Hospital do Câncer de Barretos, eles são das dificuldades financeiras para manter, ou seja, essa agenda econômica que o Temer, Alckmin, Bolsonaro, Meirelles, Amoedo, todos eles defendem, né? Leva o país para um estado de esgarçamento social, de convulsão social, que só um governo autoritário, que o uso da força controla isso, né? E mais, eu estou convencido, né? Uma das táticas do fascismo é tentar construir inimigos entre nós e não criar espaço para que a sociedade canalize a sua luta por uma vida melhor, por direitos, para políticas públicas, para direitos, mais escola, mais saúde, não, né? A tática é dizer o seguinte, para de falar sobre uma escola e começa a falar contra as cotas, do negro na sua escola, do gay na sua rua, né? Da manifestação cultural que de uma certa forma acha que agride alguns valores da sua família, ou seja, começa a criar inimigos entre nós para que a força, a mobilização da sociedade venha contra nós, contra pessoas que estão entre nós, e não por mais anseios, por mais direitos políticos. Então, o Edinho aponta aqui, eu acho, para um momento de risco real da democracia brasileira, né, Edinho? Você acha que está em risco, né? É isso, eu penso que, como eu falei, talvez o conceito seja de um retrocesso civilizatório, né? Eu acho que uma agenda que o Brasil já havia superado no século XX, que é a questão de valorização e reconhecimento das mulheres, a questão dos direitos dos negros, de uma sociedade igualitária, né? A questão de respeito à diversidade sexual, a questão de nós trabalharmos a inclusão social e a educação como centro de combate à violência, o que não significa que não tenha que ter política de segurança pública. Eu penso que toda essa agenda ela sofre um retrocesso com isso que está sendo colocado para o Brasil hoje, ou seja, o Brasil volta atrás no seu processo civilizatório de nós nos valorizarmos e nos reconhecermos como uma civilização que evolui, né? Uma civilização que efetivamente respeita a diversidade de uma nação. Uma nação não é um monte de robozinho que pensa igual, não é um monte de robô programado que tem a mesma concepção. Uma nação ela é formada por diversidade religiosa, política, de pensamento, diversidade sexual. Então, nós temos que avançar na construção do processo civilizatório e não no retrocesso dele. Edinho, aqui ó, a gente já passou de 1 hora, tem que liberar o prefeito. O cara já acordou 5 da manhã, já leu o jornal, já fez atividade física, tal. O pessoal que tá chamando de prefitness. Isso é bullying. Mas o cara, ó, orgulho de você, Edinho, atividade física. Só pegar aqui os últimos comentários, que a Ana Carolina Vukovics, dizendo assim, ó, super concordo com a avaliação do Edinho, o eleitor precisa conhecer o Haddad, e o Edinho reforçou aqui, rede social, falar com a juventude, né, gente? Ademir Casar dizendo assim, ó, cuidado com esse cara que são comunistas, são os bolsominions que entram aqui. Mas eu quero conversar com esse Isso aí, fala com o Ademir Casar. Em vez de você desqualificar o Ademir, em vez de você desqualificar, eu quero que você raciocine, eu quero que você pense no que eu estou falando. Se você discordar, escreva por que você discorda, mas não desqualifica, porque a desqualificação do interlocutor é uma das formas mais autoritárias de você não refletir. E você não está prejudicando a mim com essa não reflexão, você está prejudicando a você mesmo, porque toda vez que a gente decide sem reflexão, nós estamos decidindo de forma prematura, nós estamos decidindo sem convicção.
Então não tem um problema que você discorde de mim, Ademir. Mas discorde refletindo, pensando por que você discorda. Me chamar de comunista não me agride, não me ofende. E é uma forma de você desqualificar o interlocutor. A gente nunca pode desqualificar o interlocutor. A gente tem que argumentar com o interlocutor. Isso é democrático. Desqualificar é uma forma autoritária de você não enfrentar a reflexão. Isso é ruim para você, não é ruim para mim. Empobrece, né, a reflexão, empobrece as ideias que podem surgir, os consensos que podem surgir, né? A gente aprende tanto. Mas você não é meu adversário, Ademir. Não é mesmo, pode ter certeza disso. A gente aprende tanto, né, conversando com alguém que pensa diferente. Pô, esses dias eu estava debatendo com pessoas que pensam completamente diferente. Eu aprendi, eu acho que tem discussões, debates, traz novas perguntas, né? Eu estava debatendo com jovens numa empresa lá em Franca, uns 3, 4 tinham posições, achavam sobre o sistema eleitoral. Eu conversando com eles, os caras se convenceram de que eles estavam errados. Então, né, Ademir, a gente perde quando a gente taxa as pessoas e bloqueia o diálogo, né? Interação, tudo. Ana Carolina já falei, Maria Helena Zanella, dizendo aqui Haddad 13, Márcio Chiari, Maria Helena, Anne Saldanha, falou assim, ele não, o coisa não. Vixe, a Anne Saldanha aqui falando, não? Rosa Scaglia, bom dia, Roseli Santos, bom dia, Brasil. Edinho, já para encerrar, assim, o que você acha, pensando aqui pro pessoal aqui de Araraquara e região, você é um grande líder em toda a região. Contar uma coisa que eu contei ontem para ele, eu estava lá no Hospital do Câncer de Barretos, uma palestra que eu fui dar, deu uma interrompida na campanha para conversar com os trabalhadores, ouvir, e o pessoal queria que eu jantasse lá, e acabou a palestra, falei assim, eu tenho que ir para Araraquara, que eu tenho uma reunião à noite lá, o prefeito Edinho vai estar, o Henrique Prata, que é o diretor do hospital, não tem preferência partidária, muito pelo contrário, outro dia até falaram que ele era um dos ministeriáveis de outras candidaturas, eu falei assim, não, vai lá para Araraquara, se o Edinho vai lá, porque o homem é importante, essa grande liderança. Sei que é uma grande liderança da região, faltam menos de 20 dias para o 7 de outubro, o que você acha que é a tarefa de cada um, o papel que nós temos que fazer agora? Dá aí uma orientação para todos os militantes, simpatizantes que nos acompanham, sobretudo quem é de Araraquara e região. Não, primeiro... Tássia Alves, viu? Minha companheira, esposa, fã do Edinho, tá mandando um abraço aqui, viu? Um abraço para a Tássia. Gosto muito dela, muito respeito por ela, grande profissional, que é um jornalista, um grande profissional. E um abraço também ao Henrique, eu tenho muito respeito pelo Henrique Prata, todos nós aqui da região respeitamos o trabalho dele e sem dúvida alguma, é alguém, uma referência, porque o que ele fez, o que ele liderou, não é só ele, evidente, tem uma equipe toda, mas o que ele liderou à frente do Hospital do Câncer de Barretos é algo muito importante, é um hospital que é fundamental para todos nós da região, né? Só fazer um parênteses, Edinho, assim, duas coisas. O Hospital do Câncer de Barretos acabou de ser premiado pela principal agência internacional de certificação e pesquisa como a instituição da América Latina que mais produz conhecimento. Comparado-se com o tamanho dos profissionais, da sua estrutura, ultrapassando no Brasil as universidades, própria Fiocruz, né, ultrapassando instituições importantes do conjunto da América Latina. Então esse é o parênteses. E um outro é o seguinte, ele inaugurou um espaço de acolhimento, Edinho, para as crianças e as famílias das crianças que têm tratamento de câncer, que além daquela estrutura que você conhece, da humanização, do cuidado, do espaço, as pessoas se sentem em casa, é um espaço de acolhimento onde a mãe vai poder trazer toda a família. Então vem os irmãos, aí os irmãos vão estudar aqui. Por quê? Henrique Prata, dialogando com o tal do General Mourão. E o que ele percebeu? E a gente sabe disso, né? A maior parte das vezes, quando tem uma criança que tem câncer, ou é mais comum ainda, mais presente nas crianças que têm algum tipo de deficiência intelectual ou deficiência física, quem cuida dessa criança, quem fica com essa criança, quem muda o seu projeto de vida são as mães. Muitas vezes os pais largam essa família, né? É muito comum ser a mãe sozinha que cuida. Então ele montou uma estrutura que pode trazer, que a mãe que está junto dessa criança que está com câncer vai trazer os outros filhos também, vai ficar aqui do lado do Hospital do Câncer de Barretos, espaço de acolhimento. E ele pegou um dado do St. Jude's, que é o principal hospital de câncer infantil dos Estados Unidos, que essa estrutura de acolhimento aumenta em 3% a resposta positiva da criança em relação ao câncer. Então ele vai fazer, e eu falei para ele, aqui no Brasil vai ser maior. Vai ser maior, porque o impacto sobre a área de vulnerabilidade social que tem no nosso país vai ser ainda maior, né? Então,
mais uma lição para o general Mourão, né? Que desrespeitou a grande maioria das famílias pobres brasileiras ao ter aquela expressão misógina, absurda sobre o papel das mães no cuidado. Desculpa aí, Edinho, continua aí para você falar aí, ó, o que você acha dessa tarefa aí, a reta final aqui em Araraquara e região. Não, rapidamente, né, Padilha, porque tem que trabalhar de prefeito agora. É isso. Já trabalhou de manhã cedo, deu interrompido aqui e voltando. Mas eu penso que, só reforçando uma coisa que eu já disse aqui, eu penso que essa reta final de campanha agora, na prática aí, uns 20 dias, né, que nós temos de campanha, menos de 20. Menos de 20. 17 dias. Eu penso que a nossa maior arma, vou repetir aqui, é o diálogo. Nós temos que conversar com as pessoas. Nós temos que conversar muito com as pessoas. Eu penso que nós temos que interagir nas redes sociais. Eu faço um apelo aqui para aqueles que formam opinião, aqueles que impulsionam opinião. Todo mundo tem que sair da sua situação, né, sua relação de comodidade, de comodismo, nesse momento, porque, repito, o que está em jogo, né, se nós vamos continuar avançando no nosso processo civilizatório ou se nós vamos retroceder. Se nós vamos construir um Brasil que efetivamente seja democrático, que seja progressista, que seja avançado, né, que respeite a diversidade natural de uma nação, ou se nós vamos retroceder para o pensamento autoritário, para a violência, para a agressão, para o ódio, para a intolerância. É isso que efetivamente está em jogo. E, repito aqui, é Haddad 13, é Marinho, é Suplicy, é Gilmar Tato, é Padilha e é Marcelia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Padilha 1354, Marcelia 13113, 13 de Cabarravo. Só agradecer aqui muita gente que entrou aqui. Suzy Oliveira, obrigado pelos seus comentários. Erasmo Salomão. Erasmo, fotógrafo lá em Brasília, está dizendo o seguinte: Edinho é o cara e Padilha, estamos esperando você aqui em Brasília no Congresso Nacional. Dilson Taborda, Anne Saldanha, 13 de ponta a ponta. Como pode um candidato... o Daniel Nascimento dizendo aqui, ó, como pode um candidato com mais de 27 anos de política ter só 2 projetos aprovados, nunca governou nada, nem seu estado. Ocelino de Fazenda Nova de Goiás, Ocelino Nascimento da Silva, Cido Oliveira, minha família, todos com Haddad, muito mais gente aqui, entrou bastante gente. O vídeo vai ficar na minha página Alexandre Padilha, foi compartilhado também aqui na página do Edinho Silva. Um grande abraço, obrigado pessoal. Eu estou saindo daqui, estou indo para o Cândido Ferreira, que é em Campinas, que é um antigo manicômio, começo dos anos 90, gestão do PT. Eu era estudante de medicina, tomou a decisão de fazer uma intervenção naquilo que era um manicômio, desestruturou o manicômio, construiu ali uma nova modelo de atenção à saúde mental, de forma humanizada, e é muito bonito visitar esse espaço. Hoje em dia eu vou fazer uma visita lá que o pessoal está querendo que eu dê uma passada lá. É emocionante, porque ainda mais eu que vivi o processo de intervenção, assisti a intervenção, ver verdadeiras celas que foram construídas hoje em espaço de geração de renda. Você que é o representante da economia solidária e geração de renda na Frente Nacional dos Prefeitos. Então estou indo lá para Campinas, vamos passar na Unicamp, no bandejão da Unicamp. Depois eu faço um intervalo que à tarde eu fico lá na UBS do SUS, onde eu atendo junto com os meus alunos. Depois à noite vou estar em Mogi Mirim, gente. Debate em Mogi Mirim, quem for de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, a região ali, vamos estar um debate amanhã à noite. Edinho, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, Padilha. Foi demais aí. Dá um toque final aí para o nosso pessoal aí. Suas considerações. É isso aí, gente. Ó, vamos para a rua, vamos conversar e vamos para as redes sociais. Vamos para as redes sociais, vamos debater, vamos conversar com as pessoas, vamos interagir, vamos ajudar, né, a garantir que o Brasil continue, né, sendo um país com condições de se modernizar, de ser democrático, de ser justo, de ser humano, de ser igualitário. Isso é 13, é Haddad. E Edinho, muito obrigado por tudo que você e todo mundo aqui de Araraquara tem feito por mim, pela minha candidatura. Tamo junto. Araraquara vai ter um deputado federal de Araraquara lá. Eu já sou cidadão araraquarense, já fui homenageado várias vezes aqui. Vamos ter um deputado ali para defender Araraquara no Congresso Nacional. Um abraço, pessoal, e Lula livre!